Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Na última aula a gente aprendeu a calcular a distância de um ponto a uma reta. Na aula de hoje a gente vai aprender a calcular a distância entre duas retas. Então vamos lá, vamos inicialmente considerar duas retas, R1 e R2, que contêm os pontos A1 e A2 e são paralelas aos vetores V1 e V2 respectivamente. Então, a gente vai calcular a distância entre duas retas baseado na sua posição relativa. Isto significa que, dependendo da posição relativa entre as retas, se elas são concorrentes, paralelas ou reversas, a forma de calcular a distância entre elas é diferente. Começando aqui com o caso mais simples, que é quando as retas são concorrentes, elas se cruzam e, portanto, a distância entre elas é zero. Agora vamos para o caso em que as retas são paralelas. Nesse caso, eu posso escolher um ponto qualquer em uma das retas e calcular a distância desse ponto até a outra reta. Porque como elas são paralelas, essa distância vai ser independente do ponto que eu escolho. Então, a distância entre as duas retas é só você pegar o ponto em uma reta e calcular a distância até a outra reta, usando a fórmula de distância de um ponto a uma reta que a gente viu na aula passada. Olha, pessoal, uma observação aqui, um erro muito comum que muitos alunos cometem com frequência é escolher um ponto aleatório aqui em uma reta, depois escolhe outro ponto aleatório na outra reta e calcula a distância entre os dois pontos. A probabilidade desse procedimento dar errado é extremamente alta, porque você teria que escolher um ponto exato para que a distância fosse a menor possível entre as duas retas. Ok? Então, a forma correta é aplicar essa fórmula aqui e não a fórmula de distância entre dois pontos. Por fim, se as retas são reversas, como é que a gente vai calcular a distância entre elas? Vamos fazer um procedimento parecido com o que a gente fez com a distância de um ponto a uma reta. Vamos interpretar a distância entre as duas retas como sendo a altura agora de um paralelepípedo. Tá certo? Vamos interpretar aqui a distância entre as retas R1 e R2 como a altura desse paralelepípedo produzido pelos vetores V1, V2 e o vetor A1, A2. Então, aí a gente usa aquela fórmula da geometria que o volume do paralelepípedo é igual à área da base vezes a altura. E aí a gente acha a fórmula para a distância, sendo que a área da base é exatamente a área desse paralelogramo, que é o módulo do produto vetorial entre V1 e V2. O volume do paralelepípedo é o módulo do produto misto e a altura é a distância entre as duas retas. Então, essas são as fórmulas para calcular a distância entre retas, dependendo da sua posição relativa. Vamos agora fazer um exemplo e calcular a distância entre duas retas em cada um desses itens aí. Então, dá uma pausinha no vídeo e tenta calcular, porque agora a gente vai se embora para a resolução. Pessoal, como eu falei, a fórmula para calcular a distância entre duas retas depende da sua posição relativa. Então, primeiro de tudo, a gente tem que descobrir a posição relativa entre as retas. Tá certo? Ou seja, a gente precisa descobrir se elas são paralelas, concorrentes ou reversas. Então, vamos ver aqui como a gente aprendeu na aula de posição relativa. Vamos testar primeiro se elas são paralelas. Vou pegar aqui os dois vetores diretores das duas retas. Vetor V1 aqui da reta R1, vetor V2 da reta R2. Vou montar as frações aqui, ó. 1 sobre menos 2, 1 sobre menos 2. E aqui, quando tem zero, aí você não faz fração não. Você só verifica se tem zero na mesma coordenada dos dois vetores, que é o caso aqui, tá certo? Então, o zero está na mesma coordenada dos dois vetores e nas outras coordenadas as frações dão o mesmo número. Então, os vetores são paralelos, portanto, as retas são paralelas e eu vou usar aquela segunda fórmula aqui. Então, aqui eu vou precisar de um ponto em uma reta e um ponto na outra reta. Ponto aqui de uma reta 0, menos 1 e 2. Ponto na outra reta 1, 2 e 0. Vou montar o vetor A1, A2, que é A2 menos A1. Então, 1 menos 0 dá 1. 2 menos menos 1 dá 3 e 0 menos 2 dá menos 2. Vou calcular o módulo do vetor V1. Vetor V1 aqui, ó.
raiz quadrada de 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado 1 e 0 ao quadrado 0 da raiz de 2. Agora eu vou calcular o produto vetorial de A1 a 2 com V1. Então calculo esse produto vetorial aqui, dá o vetor 2, menos 2 e menos 2. Por fim, eu calculo o módulo desse vetor, produto vetorial, da raiz quadrada de 4 mais 4 mais 4, 12. Agora jogo esses valores aqui na fórmula, a raiz de 12 em cima, a raiz de 2 embaixo, o resultado da raiz de 6. Item B. De novo, vou precisar descobrir primeiro a posição relativa. Então, vou testar se elas são paralelas. Então, aqui de novo eu tenho 0 aqui na coordenada y e na mesma coordenada do outro vetor eu não tenho 0. Então, nem preciso fazer as frações. Eu já sei que esses vetores não são paralelos e, portanto, as retas não são paralelas. Agora, eu preciso testar se as retas são concorrentes ou reversas. Então, vou fazer agora o sistema com as duas equações. Então, aqui eu tenho a equação 1, 2 e 3. Vou primeiro na equação 3, que é a mais simples aqui, eu já tiro o valor de h, que é 0. Venho agora para a equação 2, eu já tiro o valor de t, que é 1. Eu achei os valores de h e de t com a equação 3 e 2. Aí agora eu vou na equação que eu não utilizei, que foi a equação 1, e vou jogar esses valores. Então, vindo aqui para a equação 1, jogando o h igual a 0 e o t igual a 1, na equação do h você obtém 1, na equação do t você obtém 1. Então, como esses valores batem, isso significa que as retas são concorrentes. Consequentemente, a distância entre as retas é 0. Beleza? Vamos agora para o item C. Então, de novo, vamos começar descobrindo a posição relativa. Então, vou testar aqui se os vetores são paralelos. Com as frações aqui da primeira coordenada, você tem 1 e 1. E na segunda coordenada, menos 2 e 1. Essas frações são diferentes. Portanto, os vetores não são paralelos e, consequentemente, as retas também não são paralelas. Agora eu faço o sistema para ver se elas são concorrentes ou reversas. Igualando aqui essas duas equações, pessoal, a gente tem aqui as equações 1, 2 e 3. Agora eu vou partir da equação 1, vou isolar o t, que na verdade já está isolado. Vou passar agora para a equação 2 e jogar esse valor de t aqui. E aí eu acho o valor de h igual a 7 sobre 3. Então, volto para a equação 1 para achar o valor de t. T dá 4 sobre 3. Então, esses valores eu achei nas equações 1 e 2. A equação que eu não usei foi a 3. Então, vou lá para a 3 testar, né? Então, na equação de h, você bota o h aqui, que é 7 sobre 3. E a equação do h vai dar menos 10 sobre 3. Na equação do t, que é essa aqui, você coloca aqui o valor de t. Então, isso dá menos 1/3. Como os valores não bateram aqui, isso significa que elas não são concorrentes. Consequentemente, as retas são reversas. E a fórmula para calcular a distância das duas retas é essa daqui, pessoal. Ó, então, vamos agora calcular essa distância, beleza? Aplica aqui a fórmula. Eu vou calcular agora aqui do lado os elementos dessa fórmula. Primeiro, vou pegar aqui um ponto numa reta. Ponto A1 é menos 1, 3 e menos 1. Ponto nessa outra reta aqui é 0, menos 3 e 1. Calculo o vetor A1, A2, que é A2 menos A1. Então, fica 0 menos menos 1 dá 1. Menos 3 dá menos 6. E 1 menos menos 1, 2. Agora, vou calcular o vetor V1 vetorial V2. Faz o determinante aqui com essa matriz, bota I, J e K na primeira linha, na segunda linha as coordenadas de V1 e na terceira linha as coordenadas de V2. Resolve esse determinante e a gente acha o vetor 3, 0, 3. E aí eu vou calcular o módulo desse vetor, é raiz quadrada de 3 ao quadrado 9, 0 ao quadrado 0 e 3 ao quadrado 9 da raiz de 18. Agora eu vou calcular o produto misto, entre os vetores V1 vetorial V2 e A1, A2. É só calcular o produto escalar desse vetor com esse. Então calcula esse produto escalar, dá 3 vezes 1 dá 3, 0 vezes menos 6 dá 0 e 3 vezes 2, 6. Isso dá 9. Agora eu já tenho tudo isso aqui, vou jogar tudo na fórmula. Produto misto deu 9, módulo de 9 é 9 mesmo. E o módulo de V1 vetorial V2 dá raiz de 18. Então a distância entre R1 e R2 é esse número aqui.
Então é isso, pessoal. Aprendemos a calcular distância entre retas. Se você entendeu ou está com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se gostou da aula, dá o like e se inscreve no canal. Até a próxima aula!